Olá! Voltou a ser discutido pela Câmara dos Deputados o projeto de lei que regulamenta a aquisição e o porte de armas de fogo pela população, que alguns consideram a revogação do Estatuto do Desarmamento. Em dezembro do ano passado, já havia um relatório pronto sobre o assunto, mas que não chegou a ser aprovado. E agora, uma nova comissão foi criada para analisar o tema e produzir um novo texto. Nós convidamos para discutir hoje esse assunto os deputados Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigado pela presença dos senhores aqui no estúdio. Eu gostaria de iniciar pedindo ao deputado Ivan Valente, que participou da comissão anterior também e apresentou um voto em separado sobre o assunto, que explicasse, na opinião do senhor, quais os problemas do relatório que tinha sido apresentado anteriormente que levaram o senhor a produzir um texto em separado. A primeira questão é que essa discussão ela está baseada num fato real, que é a insegurança da população. Agora, o assunto é extemporâneo, né, inapropriado para responder à insegurança da população brasileira. Então, nós tivemos a aplicação do Estatuto do Desarmamento, e todas as estatísticas sérias mostram que houve diminuição, inclusive, dos homicídios, da criminalidade, e, na verdade, se aponta que o armamento da população é a solução para o combate à violência. Na verdade, ele aumenta a violência e a insegurança. E isso é provado por dados estatísticos, inclusive. Eu queria só lembrar, inclusive, que os principais secretários de segurança, comandantes de polícias militares, são contra esse projeto. Por quê? Por a seguinte razão. Quando se tem um assalto, a criminalidade ataca em casa, no carro, na rua, qual é a principal orientação da própria polícia? Não reaja. Ou seja, porque tem um elemento surpresa. E tendo o elemento surpresa, é o seguinte, a possibilidade de você sofrer as consequências é de 95%, em vez de você se tornar vítima desse processo. Então, nós apresentamos um substitutivo para mostrar exatamente que essa flexibilização, que se quer, ou a revogação do Estatuto do Desarmamento, é um desastre, porque as pessoas querem se preparar para uma guerra que é desigual. Inclusive, para que é diminuir a posse da arma de 25 para 21 anos? Para que serve exatamente isso? Para armar um garoto de 21? Para que nós queremos passar de munições de 50 balas por arma para 900 balas, perdão. Então, isso tudo mostra se preparando a população para uma guerra que é desigual. E queria só dar mais um elemento nesse momento, que é o seguinte: é mentira que a maioria das armas vem do exterior ou das fronteiras. A esmagadora 86% das armas, elas são vendidas legalmente nas lojas. Legais, etc. Depois passam para a mão da criminalidade. Obrigada, deputado Ivan Valente. Deputado delegado Edson Moreira, qual a opinião do senhor? O senhor está na primeira legislatura, não participou da discussão no ano passado, participa agora. Qual a opinião do senhor sobre esse projeto? A opinião minha é que eu tenho o seguinte: quem tem que escolher o que é melhor para si mesmo ou não é o próprio povo. O povo já escolheu o que é melhor para ele. Escolheu em 2005, quando foi enganado pelos deputados que estavam aqui na época, e pelo ministro da Justiça e pelo presidente da República, que não acatou o que o povo disse. Eles falaram que ia pôr o estatuto para o referendo, o estatuto inteiro. Pegaram 3, 4 linhas, gastaram verbas públicas enormes para defender o estatuto na época e perderam. O povo escolheu que queria comprar arma, queria ter o direito a ter uma arma. Por quê? Fizeram uma propaganda enganosa, usaram redes de televisão, puseram em horário nobre uma novela em que assaltantes iam lá e matavam um casal, que na época foi uma atriz e o Tony Ramos o outro. Quer dizer, manipularam a população como sempre fazem, manipulam a população. Eu não quero armar ninguém, eu quero que o povo tenha o direito, o próprio direito de escolher se quer ou se não quer
ter uma arma, se compra ou se não compra uma arma para melhor se defender, ou defender o seu lar, ou defender os terceiros. Eu quero só que o povo escolha, e não que eu, ou que o comandante, ou o secretário diga como que ele tem que fazer. Porque se desse segurança à altura, eu concordaria que podia falar, mas a insegurança é total. Quer dizer, os criminosos entram dentro das casas, fazem verdadeiras chacinas, fazem tudo o que tem, como eu já vi várias vezes. E é o seguinte, depois do estatuto, o número de homicídios quadruplicou. Essa estatística do deputado aqui é só a dele. Mas, deputado, é só os institutos dele que está certo. Delegado Edson Moreira, só para perguntar uma coisa, o senhor falou que a sociedade deveria ser ouvida. Durante a pesquisa para esse debate, eu achei uma pesquisa do Datafolha, de 2013, na qual o brasileiro, 62% dos ouvidos nessa pesquisa, teriam afirmado que a posse de armas deveria ser proibida, pois ameaça a vida de outras pessoas. Num caso desses, o senhor acredita que... Eu quero saber como foi feita essa pesquisa, a que público que foi dirigido. Qual faixa da população? Porque essas pesquisas dirigidas são muito fáceis. Eu vi uma pesquisa nos órgãos de pesquisa na eleição anterior, que eram mentirosas. Eu já não confio mais em pesquisa, eu já não confio mais em estatística. Eu vejo em loco, eu vou em loco. Eu trabalhei 35 anos na segurança pública. 35 anos. E o que eu vi o povo clamando é o mais que suficiente para me deixar a minha opinião de que o povo tem que escolher. O povo tem que saber como melhor se defender. Vou dar um exemplo clássico. Estados Unidos. Há vários homicídios lá, mas ninguém tira o direito do povo. Ninguém consegue, nem o presidente da República consegue tirar o direito do povo de escolher se quer ter uma arma ou se não quer ter uma arma. É o povo que tem que decidir, não nós. Tudo bem, deputado. Muito nós somos escolhidos pelo povo, hein? Com certeza. Deputado, eu vou passar a palavra agora para o deputado Ivan Valente. Como é que o senhor vê essa questão? Primeiro eu queria colocar que as estatísticas com que nós nos baseamos, o mapa da violência, é reconhecido nacional e internacionalmente. Houve uma queda de homicídios durante o período logo posterior aí à votação do Estatuto do Desarmamento. Em segundo lugar, a pesquisa Datafolha tem sido colocada como confiável por todos os cidadãos, entende? A não ser que você faça um questionamento geral de todas as pesquisas. E é verdade, porque na verdade, Edson, o que aconteceu foi o seguinte: o povo votou no referendo uma questão, falou, você tem o direito de ir lá comprar, isso é uma coisa, porque ele falou, eu quero ter o direito de ter, tanto que o Estatuto do Desarmamento não revoga o direito do cidadão ter uma arma. Entende? Agora, isso não quer dizer que a população. Isso não quer dizer que a população não quer que ande armado, porque ela sabe, na insegurança dela, que quanto mais arma, pior. Eu dou um exemplo agora. Antes de sair de casa, estou saindo, vejo um assalto na televisão, uma jornalista fazendo uma reportagem. Entende? Aí tem o cinegrafista, o jornalista, chega um sujeito de bicicleta com uma arma. Então, o sujeito está com a máquina na mão, mas se tem um cara armado lá, ele vai reagir, ele bota todos os que estão participando do processo em insegurança. É evidente. Então, esta lógica do armamento tem um objetivo claro. Inclusive, eu sei que o delegado Edson, ele não recebeu da indústria armamentista, mas na comissão passada, 40% dos membros da comissão receberam da Taurus e da indústria armamentista, que faz um poderoso lobby no Congresso Nacional. Receberam contribuições legais de campanha. Eleitorais. Eles fizeram um lobby poderoso, porque do ponto de vista político, não há pensador da segurança pública, não há quem age na segurança pública, inclusive a polícia militar,
e a Polícia Civil, etc. Agora, nós não podemos partir do impressionismo. Eu tenho a impressão que, eu estando armado, entende, eu vou estar mais seguro. Como um deputado deu de exemplo, tinha uma senhorinha de 84 anos do Rio Grande do Sul, que ela tinha uma garrucha antiga lá, e entraram 3 pessoas, ela pegou os ladrões desprevenidos e disparou a garrucha. Isso é uma exceção, certo. Isso não é regra. Nós temos que passar para a população que nós temos que dar soluções aos problemas de segurança com educação pública, com saúde pública e com a política de segurança pública. E não armando o povo como se fosse um faroeste americano. Deputado Ivan Valente, muito obrigada. Eu queria passar para o deputado delegado Edson Moreira. Agora, o senhor demonstrou não concordar... Ele falou, vocês foram que ia passar a palavra para mim. Isso, eu vou passar rapidamente antes do intervalo. Agora, o senhor demonstrou não concordar com o fato de não ser possível comprar arma legalmente no Brasil. Não é possível, por quê? Mas desde 2004, segundo o Exército... Não, a Polícia Federal federalizou o porte de arma. Um crime. A Polícia Federal já tinha um porte. O efetivo da Polícia Federal é o mesmo de 1973. Sim, mas o fato é que desde 2004... Eles não dão conta. Mas não é proibido. O quê? Não é proibido. É o poder discricionário da autoridade decide se pode ou se não pode comprar arma. E a maioria é denegada. 99% dos pedidos feitos na Polícia Federal são denegados. Eu quero que o direito volte aos estados. Aos estados e que essas receitas também voltem para os estados das taxas. Porque são absurdas. Você cobrar uma taxa para adquirir uma arma de R$3 mil, e mais os exames e mais os institutos. Esse estatuto aqui é uma aberração jurídica. Um professor de academia tinha um mostruário de munições na casa dele. O pessoal da corregedoria da polícia foi lá para pressionar ele, queriam prender ele flagrante, porque ele tinha munição ilegal, porque ele dava aula na academia. Obrigou o coitado praticamente a suicidar. Ele suicidou-se. Então, quer dizer, são vários casos. Estatísticas, você tem que saber o seguinte, a estatística tem que ser ampla. Dirigida, eu dirijo uma estatística. Se você quiser que eu te faça uma estatística, tá certo? Onde que 100% vai falar que é a favor da arma, eu vou mandar os meus pesquisadores para determinado local e eles vai trazer uma pesquisa para você, 100%, tudo confiável. É confiável, mas não pode ser dirigida, tá certo? E as classes também. Qual o tipo de classe social? Aonde foi feita essa pesquisa? Com quem foi feita essa pesquisa? Então, eu não confio mais. Certo. Depois que manipularam números e números, e que eu vi manipulação, inclusive por órgãos públicos de governo, nunca mais eu passei a confiar em estatística. Confiava muito. Por exemplo, vou dar um exemplo de como se confia em estatística. Bem rapidamente, só para... Rapidamente. Os 3 primeiros meses aqui do governo lá do estado de Minas Gerais diminuiu 11,10% o número de homicídios. Em 3 meses, qual política foi feita? Isso aí é uma verdadeira manipulação. Muito obrigada, deputados. A gente vai fazer rápido intervalo no Brasil em Debate e volta já. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre o projeto que regulamenta a aquisição e o porte de armas de fogo pela população. Os nossos convidados são os deputados Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais. Deputado Ivan Valente, ao final do primeiro bloco, o deputado Edson Moreira disse que é contra o preço que é cobrado atualmente para o registro e os exames que são feitos. Na opinião do senhor, a redução desses preços, ela pode trazer insegurança para a população? Na verdade, esse projeto do deputado Peninha e o substitutivo, possivelmente, que será feito, vamos ver ainda se o debate reverte isso, né? Ele quer flexibilizar o Estatuto do Desarmamento. Nesse momento, realmente, a Polícia Federal faz exigências de treinamento,
tem taxas. Então, qual é a política do Estatuto de Desarmamento? É tentar desarmar. É para isso mesmo, mas ela não impede, ela libera. Tá? Agora, precisa ter treinamento, precisa ter recursos, etc. Por quê? Porque senão você vai distribuir armas para a população. Mas aí, desculpa só interromper, aí isso vai ao encontro do que o deputado delegado Edson está dizendo, que uma classe da sociedade com poder aquisitivo mais restrito fica limitada, não consegue ter acesso a armas. Isso é uma consequência apenas. O que eu quero dizer é que quando você libera o estatuto, você libera a compra de armas, as armas vão parar, entende, na mão da criminalidade. A maioria das armas que estão na mão da criminalidade são legais, elas foram compradas em lojas legalmente. E tem inclusive setores de classe média que acharam que elas têm segurança em casa ou carregando uma arma em casa. E o estatuto, veja, ele chega ao absurdo de permitir a publicidade da compra de armas, volta a publicidade da compra de armas, reduzir a pena para quem for pego. E aqui a escalada é para aumentar a pena. Todos os projetos que nós estamos votando aqui na Câmara é para aumentar a pena. Esse aí é para reduzir penas de quem for. E até alcoolizado. Você não perde o porte se você tiver alcoolizado. Veja, é uma flexibilidade total. Ou seja, portar arma alcoolizado. Antigamente você perdia o porte imediato. Agora não perde. Veja, a gente é tão rígido com o povo, inclusive com o povo pobre, mas nisso aí não. Entende? Pode andar armado à vontade. Vai parar na mão da criminalidade. Pior, né? Vai aumentar a violência. Vai triplicar, multiplicar. Esse ponto que o senhor levantou, da permissão de portar arma sob influência do álcool, traz uma outra questão, que os senhores estão falando muito sobre o crime. O crime a criminalidade, sim. Né? Bandidos. Agora, o porte de arma, ou a posse de arma em casa, também traz uma outra questão, que é a violência doméstica, violência entre vizinhos, briga de trânsito e acidente com crianças. Como é que isso pode impactar nessas questões, deputado delegado Edson Moreira? A maior verdade que eu ouvi aqui agora, nesse momento, foi que esse número de armas vai parar na mão dos criminosos, que essas armas que os criminosos têm são armas legais. Bandido, criminoso, não usa 38. Criminoso gosta de 9mm, 45, fuzil, arma longa, alto poder de fogo. Quem usa garrochinha, coisa antiga, 38, bandidinho pé de chinelo. Quer dizer, o grande número de armamento hoje é de 9mm para cima. Eles querem alto poder de fogo, tá certo? E, com certeza, pelo que eu conheço, essas armas de 9mm são proibidas. Não tem lojas para se vender. Só que pode ver, isso aí é restrito às Forças Armadas e às Forças Policiais que podem usar. Então, já não concordo. Outra coisa, aumentar a criminalidade não aumenta, muito pelo contrário. O que aumentou a criminalidade, que quadruplicou com números estatísticos, conforme, e legais, e que eu vivi no dia a dia, eu vi em loco o quanto aumentou, o número de latrocínios é 10 vezes maior. É só pegar os números. 10 vezes maior do que 2003. O número de latrocínios. Que o latrocínio não é um crime, é um crime patrimonial, em que o dolo, o agente quer roubar. E por isso que acaba matando para segurar ou para roubar antes. Quer dizer, é um crime patrimonial, não é do júri. E o homicídio quadruplicou. Por quê? Na maioria das vezes, na maioria, em relação ao tráfico e uso de drogas. Por quê? A facilidade com que o criminoso chega para abordar a vítima é muito maior. É muito maior. O que assegura a tranquilidade dele. É isso. Mas eu não quero armar a população, mais uma vez eu vos digo. Eu quero que a população tenha o direito de escolher se quer ou se não quer. E tenho certeza que quem não quiser ter uma arma em casa, não vai deixar a arma na loja. Certo. Obrigada, deputado delegado Edson Moreira.
Deputado Ivan Valente, vou passar para o senhor, então, essa questão do impacto que pode ter, além da criminalidade, na vida doméstica e também em episódios como os que ocorrem em grande número nos Estados Unidos, que inclusive está levando aquele país a discutir novamente a questão da venda liberada de armas, que são os ataques a escolas, universidades, de pessoas com problemas de desequilíbrio e que fazem diversas vítimas fatais e que ocorreu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, há alguns anos. Então, primeiro eu queria colocar o seguinte, eu me baseio em estatísticas que são sérias, que são do Exército, são das Secretarias de Segurança. Se eu for convencido de outra estatística, eu vou fazer a leitura dos pesquisas internacionais, etc. Eu não duvido, entende? Eu quero a verdade, eu não quero inventar uma lógica que justifique o meu ponto de vista. Em segundo lugar, a maioria dos países do mundo, países inclusive desenvolvidos, o Japão, a Austrália, proíbe integralmente as armas. Na Europa, a maioria dos países proíbe ou são seletivos. O exemplo é sempre os Estados Unidos, para dizer que a arma é liberada, porque na esquina você compra uma arma de grosso calibre. Até metralhadora se compra. E aí, quando tem essas chacinas, nas escolas, um garoto se arma de munição, 3 armas de chacina, 25, 30 pessoas, aconteceu nos Estados Unidos, pela cultura que eles têm desde o Velho Oeste. Andar com 2 armas cada um, entende? E não pensar numa política global de segurança pública. Então, isso são outras discussões. Agora, aqui no Brasil, não é verdade que a maioria das armas são de grosso calibre, fuzis, AR-40. Não, isso é o crime organizado que possui. Nas favelas, entende? No narcotráfico, mas o crime diário, o homicídio, o latrocínio, ela é feita não é com fuzil, não. Com faca, com pedaço de pau, com pedaço de pedra, tudo? Não, 70% é com arma de fogo. Não. Só 16%. 80%. Só 16% é com arma cortante. 80% é com arma de fogo. Então, os senhores estão concordando? 80%, 70%. É isso que eu estou falando. Isso, então, é com arma de fogo e não é com fuzil, porque você não tem um fuzil em casa qualquer um. Aí o cara, sim, ele compra, mas foram apreendidos no Rio 121 fuzis em todo o narcotráfico. Por exemplo, até porque agora, não dá para fazer... Eu calculo que não dá para fazer um sequestro relâmpago, por exemplo, que cresceu muito, carregando um fuzil pelo meio da rua, exatamente, né? Você usa uma arma, você faz um assalto... Ou os motoqueiros nas grandes cidades que param, não dá para andar de fuzil na moto. Deixa eu completar meu raciocínio, Edson. Então, eu queria dizer o seguinte... A gente não pode ter uma visão de passar para a população, criar um pânico na população, que não tem política de segurança, que não é possível responder de outra forma à criminalidade para reduzi-la, senão você mesmo se armar. Isso chama saída individual para a violência e não saída coletiva em sociedade. E é esse o grande erro dos que defendem isso. E atrás disso temos interesses econômicos e mais do que isso, temos interesses dos que têm medo que o medo acabe, porque eles fabricam o medo para poder vender políticas públicas. E eu não posso concordar com isso. Então, armar mais a população, na minha opinião, as estatísticas, a vida mostra e vai mostrar mais ainda se passar essa revogação, que vai subir drasticamente o acesso da população a armas. Essas armas vão parar no meio da criminalidade e num país pobre, num país ainda de exclusão social, aumenta a violência. Então, quando a gente diz, hoje é limitado porque só alguns podem ter armas, já existe criminalidade na classe média também. Vai aumentar ainda mais, porque o sujeito compra uma arma que é roubada, ele raspa. É essa arma que pratica a maioria dos crimes, fora o narcotráfico, evidentemente, que é a criminalidade pesada. Então, eu acho que nós devíamos ter ciência, nós somos o Congresso Nacional, estamos legislando para toda a população. Nós não estamos dando saídas individuais para cada um resolver o seu problema, temos que resolver o problema coletivo da insegurança pública. Obrigada, deputado Ivan Valente. Para concluir, deputado. Olha só, você deu um tempo enorme para ele falou o que ele quis, e agora você me dá um tempinho para me concluir. Olha só como que a balança está errada. O lance é o seguinte, é só pegar os números. Antes do Estatuto do Desarmamento, qual era o número de homicídios? E qual o número atual de homicídios
e latrocínios atuais. Você vê que não tem nada a ver. Até o estatuto, a população podia adquirir arma, tinha o direito de adquirir ou não. E depois do estatuto, o que aconteceu com a população? Então, o senhor acha que o aumento da violência é decorrente do Estatuto do O aumento das mortes. O aumento das mortes é decorrente? A violência já aumenta já no dia a dia. O que aumenta a violência são várias causas. Uma delas é a falta de educação do povo de qualidade. Porque depois da reforma Passarinho, a educação no Brasil começou a ter um declínio de 68 para cá, de 1968 para cá. Falta educação? Falta, mas a educação é médio e longo prazo. Tem que investir, tem que arrumar empregos? Tem. São outras causas. São causas que vão demorar um pouco mais. A imediata é o seguinte, realmente, concordo que quanto mais insegurança, mais algumas indústrias de segurança vão ganhar, segurança privada. Mas acontece o seguinte, o Estado não dá segurança para o povo. O Estado não dá segurança para o povo, não investe em segurança, porque a segurança ela é invisível, é uma sensação interna, e o Estado não investe. O Estado prefere investir em viadutos para quebrar, coisas que apareçam, vários esqueletos aí de estradas que levam a lugar nenhum. É isso que eles querem mostrar, não querem mostrar a tranquilidade do povo. Quando o povo vive uma psicose de insegurança, o povo tem que ter a tranquilidade de sair de casa e trabalhar. E ter o direito individual de escolher ou não. O maior exemplo de direitos civis respeitados são nos Estados Unidos, onde a pessoa faz o que quer. A arma está na loja. Ninguém manda ele lá comprar. Ele vai comprar porque quer e pode comprar. Por quê? Ele tem o direito de escolher, de livre escolha, de como melhor dirigir a vida dele, sem o Estado interferir, sem o Estado querer dizer como você vai educar o seu filho, sem dar tapa, um tapinha, o grito. Então, quer dizer, o Estado está interferindo demais, brasileiros está interferindo demais na vida do cidadão. Demais. Deixa o povo escolher. O povo escolhe. É a melhor solução. Eu conversei com os deputados Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e o delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Eu sou Fabiana Mello e aguardo uma próxima oportunidade. Até lá.